e confiança que esses livros que estão aqui são seguros por causa da autoridade que Cristo deu aos apóstolos. Por causa da autoridade apostólica. Qual é a base da nossa fé? A base da fé cristã, para acreditarmos que Jesus não era somente um homem, mas é Deus que se fez homem no seio da Virgem Maria, o ponto-chave, o ponto principal da nossa fé, a base da nossa fé, para que acreditemos em todo o resto, é o fato histórico da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos viram, os apóstolos testemunharam a ressurreição ao preço do seu sangue, para não negar a fé de que Cristo ressuscitou e era o próprio Deus. Jesus provou que era Deus ao ressuscitar ao terceiro dia dos mortos. Os apóstolos deram a sua vida. Ninguém mente para poder... Quem conta uma mentira ou quer evitar um castigo ou quer ganhar algum benefício. Os apóstolos foram torturados e mortos, deram a vida por essa verdade, e toda uma gama de cristãos mártires por causa da verdade da ressurreição. Por isso a ressurreição é a base da nossa fé. E o Cristo ressuscitado deu aos apóstolos autoridade, vinda do Espírito Santo, que eles teriam assistência do Espírito Santo para ensinar essas verdades. E foram os apóstolos que nos deram a garantia da Sagrada Escritura. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Até a morte do último apóstolo, que foi São João, em torno do ano 100 depois de Cristo, é que foram escritos os últimos escritos do Novo Testamento, da Sagrada Escritura. E por causa da autoridade apostólica, nós temos a segurança de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós vamos entender o que a igreja ensina para nós é seguro, é verdade, porque vem dos apóstolos. E a igreja sempre ensinou que a Sagrada Escritura possui dois tipos de autores. O primeiro e o principal autor é o próprio Deus. E o segundo autor sagrado, que também é chamado de agiógrafo, o autor santo, o autor sagrado, é uma pessoa humana que foi inspirada pelo Espírito Santo, como disse a carta de São Pedro que acabamos de ler. Nós vamos entender isso, então, de uma maneira mais clara. Primeiro vamos falar do primeiro autor. Eu acabei de dizer para vocês que são dois autores que escreveram a Sagrada Escritura. O primeiro autor, o próprio Deus. O segundo autor, uma pessoa humana, como nós, mas que recebeu um carisma, uma graça especial de escrever infalivelmente somente aquilo que o Espírito Santo quis que escrevesse para que fosse verdadeira palavra de Deus posta por escrito. E os documentos da igreja vão dizer, não é somente alguma verdade que ele escreveu, é realmente Deus falando ao seu povo. Então a igreja vai dizer, Deus é o autor da Sagrada Escritura. A verdade divinamente revelada que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam foram registradas neles sob inspiração do Espírito Santo. Se você quiser anotar, Catecismo da Igreja Católica, número 105. Portanto, ninguém pode dizer que o que está escrito na Bíblia são invenções humanas, que são apenas textos comuns, meramente humanos, como qualquer outro. Então, você leu, mais uma vez eu lembro, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, de 16 a 21. É baseado nos escritos apostólicos, na autoridade de Cristo, que nós temos a Sagrada Escritura. Então é um livro divinamente inspirado e revelado. Por isso o Papa Leão XIII vai escrever na sua encíclica, essa encíclica é muito importante para quem quiser aprender sobre a Sagrada Escritura, se chama Providentíssimos Deus. Providentíssimos Deus. E o Papa Leão XIII vai dizer, assim como o Espírito Santo suscitou e moveu os autores sagrados a escrever, assim também lhes assistiu, de modo que só escreveram com pura intenção, fielmente e com verdade infalível, tudo o que lhes ordenou que escrevessem, e somente isso. De outro modo, não seria Deus o autor da Sagrada Escritura. Providentíssimos Deus, número 31.
Então, eles só escreveram o que Deus quis que eles escrevessem, o que Deus ordenou que eles escrevessem. Senão, não seria Sagrada Escritura. Não seria a palavra de Deus. Teve o autor humano, nós vamos tocar nesse assunto agora, mas o que eu estou focando agora é para dizer que o autor principal é o autor divino, Deus. Deus escreveu através das características, das habilidades humanas daquela pessoa, mas o próprio Deus foi quem inspirou e conduziu para que escrevesse somente o que ele quisesse. Portanto, mesmo que Deus tenha usado pessoas humanas com suas fragilidades para poder comunicar a sua palavra, elas só escreveram aquilo que Deus lhe inspirou que escrevessem e nada mais. Na Sagrada Escritura estão contidas apenas aquilo que Deus quis revelar. Isso é lindo. Isso nos traz a segurança de que Paulo tinha defeitos, Pedro tinha defeitos, João tinha defeitos. A própria Sagrada Escritura vai narrar defeitos de Pedro, muitos, defeitos de João, muitos, defeitos de Paulo, que era muito colérico, muitos. Mas esses homens se abrasaram no Espírito Santo, foram transformados, santificados, e mesmo antes, mesmo tendo ainda defeitos, foi o próprio Deus que com seu Espírito usou desses homens para que escrevessem plenamente o que ele quis. É diferente de um texto que você escreve inspirado pelo Espírito Santo, uma canção, uma poesia, até um texto, uma carta, inspirado pelo Espírito Santo. Mas aqui não foi somente uma inspiração, mas foi o próprio Espírito Santo conduzindo esses homens a só escrever, é um carisma particular, só escrever aquilo que Deus quis revelar como palavra de Deus. Então, assim como tudo quanto afirmam os autores inspirados, que são chamados agiógrafos, deve ser tido como afirmado pelo próprio Espírito Santo. Por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade que Deus, para nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Por isso, citando a carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, toda a Escritura é divinamente inspirada, é útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as boas obras. Aqui é a Constituição Dogmática Dei Verbum, um documento da Igreja do Concílio Vaticano II, citando a carta de Timóteo, né? Então, Dei Verbum, capítulo 11, está explicando isso. É Deus mesmo que usa esses homens para escrever sua palavra. Então, primeiro falamos do autor divino, agora falamos do segundo autor, que é o autor humano. Esses que são chamados de agiógrafos são os autores humanos que Deus escolheu para transmitir a sua revelação. Por isso a Igreja ensina, está no Catecismo da Igreja Católica, número 106, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse de suas faculdades e capacidades, para que, agindo ele, o próprio Deus, neles e por meio deles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo que ele próprio queria. E somente aquilo que ele queria, que Deus queria. Então, os autores humanos também são chamados de autores. São Paulo foi autor da carta de São Paulo aos Coríntios. Deus foi o autor e São Paulo foi o autor. Por isso falamos no início que a Sagrada Escritura tem dois autores. O autor divino, que se utilizou desse autor humano, e por isso ali estão impressas as características, né? As observações, o modo de transmitir daquela pessoa, no caso de São Paulo, de São Pedro, de São João, no caso do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, etc. Né? Então sempre existe o autor divino e o autor humano, que realmente é chamado de autor também. Embora tenha sido Deus o autor primeiro e principal da Sagrada Escritura, ele quis se utilizar de homens e mulheres que escrevessem, segundo as suas capacidades e características, os textos sagrados.
homens e mulheres, você vai ver, por exemplo, no livro de Provérbios, né, a mãe do rei deixando escritos para o seu filho, a mãe do rei deixando conselhos para o seu filho. Isso é muito interessante, né? Portanto, aqui se assenta grande parte das características diferentes de cada livro da Bíblia. Por isso, embora Deus seja o autor de toda a Sagrada Escritura, existem características muito diferentes, por serem autores diferentes, com suas características próprias, em realidades diferentes de vida, sociais, e também em períodos diferentes com que eles viveram. Então, o Papa Bento XV, olha só, o Papa Bento XV, em sua encíclica Spiritus Paraclitus, vai ensinar a todos os agiógrafos, os autores humanos, né? É comum ter sido conduzido pelo Espírito Santo ao escrever, de maneira que Deus deva ser considerado como a causa principal de todo o sentido e de todas as sentenças da Escritura. Além do mais, considera cuidadosamente o que é próprio de cada um deles. E assim, particularmente, mostra como cada um deles usaram suas capacidades e força de ordenação das coisas na língua e no mesmo gênero e na forma de dizer, de tal maneira que daí se deduz e descreve sua própria índole, as suas notas singulares e as suas características. Spiritus Paraclitus, número 10. Cada livro da Sagrada Escritura vai ter, o autor humano vai deixar a sua marca, a sua própria índole, as suas notas singulares e as suas características, é claro, não é? Então, embora seja Deus que usou, que chamou aquela pessoa a fazer, a deixar por escrito a sua palavra, essa pessoa vai deixar sua marca, suas características. Antes de ler a Bíblia, nós precisamos ter uma noção dessas características de cada autor. Porque se a gente entender que Paulo tem uma característica tal, ele escreveu num período assim, ele escreveu numa sociedade, numa cultura. Por isso que é importante você ter uma noção do contexto pelo qual foi escrito a Sagrada Escritura, a personalidade da pessoa que escreveu a Sagrada Escritura e também o tipo, o gênero literário que foi escrito. Por exemplo, tem o Salmo 113, por exemplo, que vai dizer, 113 e 114, que vai dizer, porque dás pulos como ovelhas, ó montanhas, e vós colinas, parecendo cordeirinhos, as montanhas pulando como ovelhas, né? É uma forma poética de escrever de que quando Deus se revelou a Moisés, lá no monte, a montanha estremeceu. Mas não é que a montanha saiu dando pulos como ovelhas. Então, existem formas de se escrever poéticas, formas de se escrever rigidamente históricas, simbólicas, e você entendendo, né, de que forma que aquele autor escreveu aquele livro, isso vai facilitar de você não entender de maneira errada a Sagrada Escritura. E nós, católicos, somos privilegiados, porque nós temos a Igreja na história de 2000 anos, com seus santos, com seus doutores, vão dar uma explicação correta da Sagrada Escritura. Não precisamos interpretar do nosso jeito. Eu acho que é assim. Opa, mas se os santos dizem que é assim, se a Igreja tem dito em 2000 anos que é assim, minha interpretação está ok. Mas se isso vai confrontar, vai ser contrário àquilo que sempre a Igreja interpretou, opa, cuidado, eu estou pensando de maneira perigosa. Eu estou andando numa interpretação perigosa. Como é maravilhoso ser católico. Eu conheci muitos protestantes que voltaram para a Igreja Católica, até ex-pastores, né? E eles vão dizer, nossa, nós vivíamos numa confusão, porque não sabíamos qual era a interpretação certa. Esse autor acha assim, autor que eu digo, esse estudioso acha assim, esse pastor acha assim, cada um pensa de um modo. Qual modo que eu vou escolher de interpretar? Nós não. E esses pastores, ao se tornarem católicos, dizem, agora eu encontrei um descanso para a minha alma, porque eu vou interpretar conforme a Igreja interpreta. Isso traz uma paz, uma segurança muito grande. Nós temos a continuidade apostólica.
o magistério, a sucessão dos apóstolos e a tradição apostólica, a tradição oral transmitida, os padres da igreja, né? Nós temos não somente a Sagrada Escritura, mas o meio perfeito para interpretá-la. Então isso é algo muito especial. Mas não se preocupe por isso, né? Essas características do autor humano, porque isso a gente vai ver nos próximos módulos, com mais calma, com mais tranquilidade. Então, duas coisas, gente, é importante que você entenda de uma maneira especial nessa formação de hoje. Precisa ficar bem clara. Primeiro, a Bíblia é inspirada por Deus e é a sua palavra autêntica, mas foi escrita por pessoas humanas e de modo humano. Primeira coisa. Dois autores, Deus e a pessoa humana escolhida para escrever a Escritura. Ponto 1. Ponto 2. Que você precisa ter pelo menos uma noção do autor sagrado, do período histórico, da cultura, da sociedade como era na época, o gênero literário que esse autor está escrevendo, né, o que ele quer dizer. Porque sabendo desse contexto que ele viveu, desse contexto todo, isso vai te ajudar muito a interpretar da maneira correta o texto bíblico. Nós compreenderemos melhor esses aspectos nos próximos módulos que a gente vai continuar a nossa formação, quando nós falarmos das características de cada tipo de livro bíblico, né? Então, nós já falamos na última aula da divisão básica da Sagrada Escritura, já dá para ter uma noção, né? Livros históricos, livros sapienciais. Então, nós vamos já tendo uma noção. Mas mais para frente a gente vai entender um pouco melhor esse tipo de escrita, esse gênero literário de cada livro da Sagrada Escritura. E, por fim, a nossa fé católica nos chama a crer na Escritura inteira, com todas as suas partes, porque ela é a palavra de Deus que foi escrita para nós. Quando Deus usou pessoas humanas, encheu com o seu Espírito para escreverem essa Sagrada Escritura, foi pensando em você. Foi para mim que Deus quis escrever. É comigo que Ele quis falar, desde o Antigo Testamento e até a chegada de Jesus, porque Jesus desceu do céu por mim. Você deve dizer isso, como em Gálatas 2:20. Cristo me amou e por mim Ele se entregou. Claro, foi por todos, mas Jesus não deu a vida por todo mundo. Jesus deu a vida por cada um. Cada um é como se fosse único. E se fosse somente você que existisse nessa terra, essa palavra seria dada, essa palavra escrita seria entregue, e essa palavra se faria carne somente por você. E isso é lindo. Para que a